Amém, queridos? Salmo 119, nós leremos a partir do verso 1. Este que, como eu disse, é o maior salmo e também o maior capítulo da Bíblia. Este, que muitas vezes as pessoas nem leem inteiro, de tantos versículos que tem, mas nós queremos te encorajar, a meditar nessa palavra juntamente conosco, a ler este salmo por completo, e entender aqui o que o salmista quis dizer, e falar. Eu tenho certeza que o Senhor ministrará muito ao seu coração. Mas porém, hoje a gente vai meditar em alguns poucos versículos deste salmo tremendo, este salmo que é uma grande poesia, sobre a palavra de Deus. Eu te convido a ler juntamente comigo a partir do verso 1. Salmo 119, verso 1 diz assim: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Mas como são felizes os que obedecem os seus estatutos, de todo o coração o buscam, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenastes os teus preceitos, para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos, na obediência dos teus decretos. Então, não ficaria decepcionado ao considerar todos os seus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Amém? Eu te convido mais uma vez, se você puder, a fechar os seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez ao Senhor. Querido Deus, nós lemos a sua palavra e nós te agradecemos por ela, Senhor, pela revelação do Senhor. E nós clamamos a ação do teu Espírito Santo nessa hora, para que o Senhor nos conduza, Senhor, ao estudo dessa palavra e conduza a uma revelação, ó Deus, do Senhor. A uma revelação de quem Tu és, a uma revelação, ó Deus, daquilo que também nós somos, Deus, e nós clamamos ao Senhor. Que este momento, Senhor, sejam minutos importantes, especiais para nós, onde o Seu Espírito Santo possa mover e transformar o nosso interior à imagem de Jesus. Nós queremos estar nessa hora, Deus, com o nosso coração aberto, nossos ouvidos atentos, Deus, à Sua voz. Fala conosco, Espírito Santo. Nós clamamos o Seu agir sobre nós, sobre nossas famílias, ó Deus, sobre nossa casa, Senhor, sobre tudo que diz respeito a nós. Nós clamamos o Seu favor nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu estava estudando este salmo e todos os comentários que eu tenho lido e visto e os estudos que eu tenho feito, pouco se sabe sobre quem foi o autor deste salmo. Muitos atribuem essa autoria ao profeta Esdras, também alguns atribuem a Davi, mas não há uma certeza de quem foi o escritor deste salmo, nem tampouco em que época ele foi escrito. Há talvez um consenso em dizer que esse salmo foi escrito um pouco depois do exílio do povo de Deus na Babilônia. Mas o interessante a gente entender é que, como não temos essa certeza, tão pouco sabemos o quanto das escrituras escritas ali, esse salmista tinha acesso. Nós não temos essa noção do quanto material escrito esse salmista tinha em mãos, a ponto dele poder se referir dessa forma à palavra de Deus. E se continuarmos a ler todos esses versículos, vamos entender que este salmo não é um simples salmo. Para tanto, que ele também é um salmo que ele não faz parte do contexto ali desses cânticos. Nós sabemos que os salmos são cânticos escritos para que o povo cantasse, para que o povo celebrasse na presença do Senhor. Mas há muitos estudiosos, teólogos que falam que o Salmo 119 foi um salmo escrito para ser lido. Há alguns ainda que dizem que este salmo foi escrito para ser lido e também ser decorado. Imagine um salmo a ser decorado pelos judeus. E é interessante porque nós olhamos toda a estrutura do salmo e talvez na nossa língua, no português, não fique tão claro isso para nós, mas quem sabe aí na sua Bíblia você já consiga ver que sempre tem um subtítulo aí
em algumas partes desse salmo. Então, antes ali do versículo 1, está escrito ali a palavra Aleph, né, que quer dizer a primeira letra do alfabeto hebraico. E assim por diante, a gente vai ver que dividido de 8 em 8 versos, né, nós temos as outras letras hebraicas em ordem. Então, começou ali com Aleph, depois vai o Bet, depois Gimel, Dalet, enfim, não vão acontecendo, né, colocando aí as letras do alfabeto hebraico. O porquê que é feito dessa forma? Porque no original, este salmo, ele é como um acróstico, né? Que é aquela atividade, né? Tenho certeza que talvez você tenha feito já essa atividade na escola, na sua época de escola, né? Que é colocar as palavras, né? As letras assim em ordem e escrever coisas de acordo com aquela letra, né? Então, talvez aqui na nossa língua, né? Você colocar ali A, aí escrever amor, B, né? A gente colocar ali bondade, C, carinho, né? D, dignidade. A gente vai colocando, né, essas características ali, a gente vai colocando neste acróstico, né? E este salmo, querido, pasmem, ele é um acróstico dentro do alfabeto, né, hebraico. Este alfabeto que possui 22 letras, então nós temos aí, né, 176 versículos que compõem este salmo. E o autor, ele teve o cuidado, né, de começar cada verso com a letra. Então, no original ali, o verso 1 começa com a letra Aleph. O verso 2 também começa com a letra Aleph, assim até o verso 8. Depois, a partir do verso 9, do 9 até o verso 16, começa com a letra Bet. E assim por diante, né, ele faz todo este salmo, né, escrito neste tipo de sentença. Veja, já é difícil para nós, às vezes, compormos ali algum poema, uma música, que vai rimando as frases, não é? Imagina né, este salmo, que é composto inteiramente através do acróstico, e em todos os versículos, ou se não na maioria deles, ele vai citar algo com relação à palavra de Deus. E este salmo, ele é um salmo que também mostra que é como uma oração. Veja esses versículos aqui, o salmista falando essas verdades para o próprio Deus, e em cada versículo ele vai se referir à palavra do Senhor. E em todo este salmo, nós vemos um início, meio e fim, né, as ideias todas ali dando certo, se correlacionando, e a gente vê aqui o salmista adorando a Deus, nós vemos o salmista suplicando ao Senhor, levantando um clamor, lamentando. Nós temos várias características do próprio saltério dentro, né, deste único salmo, e é por isso que ele é tão rico, ele é tão precioso, e é por isso que ele é tão importante que nós meditemos nele, né? Não dá para nós lermos o Salmo 119 apenas de uma leitura corrida. Ele é um salmo que ele precisa ser lido e meditado, né, confrontado com o nosso coração, por esses versículos, se você for ler o capítulo como um todo, e aqui pelos poucos versículos que lemos, nós já podemos ver o tamanho amor e a tamanha devoção que o salmista tem ao Senhor e à palavra do Senhor. E sabe, muitas vezes para que haja essa correlação de ideias, a gente tem que entender que, de acordo com a escritura hebraica, né, eles não fazem uma rima fonética como nós no português fazemos, né, para os poemas, para as canções, mas eles fazem uma rima de ideias, né? Então é uma combinação semântica aqui que o salmista tem feito. E aqui ele vai falar e usar várias palavras. Aqui no hebraico ele usa entre 9 a 10 palavras que falam sobre a palavra de Deus, que se referem à palavra de Deus. Ele vai usando essas palavras, né, em diferentes contextos aqui, para poder se referir àquilo que o Senhor tem falado. Mas para nossa tradução no português, elas chegam como 9 palavras principais aqui, e que eu quero mostrar aos irmãos, e a gente poder meditar um pouco nisso, que é do que o salmista tem se referido. Então, uma palavra, né, que a gente pode ver aqui é quando o próprio salmista ele vai dizer sobre a palavra do Senhor. Então, veja aqui, por exemplo, no verso número 9, ele diz assim: como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra?
Quando o salmista coloca aqui, em português no caso, né, a palavra em si, ou quando ele fala sobre palavras ou promessas do Senhor, ele se refere a uma palavra falada pelo próprio Deus. Então, veja, nesse contexto, por exemplo, no verso 9, como o jovem pode manter puro a sua conduta, ele vai dizer que é vivendo de acordo com a sua palavra. Uma palavra ouvida pelo Senhor, algo que é gerado pela voz do próprio Deus. É a mesma coisa quando Deus falou com o seu povo, por exemplo, quando nós vemos nas Escrituras, Deus falando com Abraão, Deus falando com Moisés, e também quando Deus fala através dos seus profetas, né? Quando a gente lê, por exemplo, na Escritura, quando diz, assim diz o Senhor, é esta palavra que se refere, né? E nós precisamos prestar atenção a isso. Quando nós abrimos a palavra de Deus, é como se nós abríssemos a boca de Deus para falar conosco. Sabe, querido, é um imenso privilégio eu e você termos um exemplar da palavra de Deus escrita, traduzida, né, muitas vezes impressa, né, ou ainda num aplicativo, dentro do nosso próprio idioma. A Bíblia, ela é o livro mais vendido de todos os tempos, é o livro que sempre é o mais lido de todos os tempos, de todos os anos, de todas as pesquisas, e também é o livro mais traduzido em idiomas da língua humana. E nós vemos que Deus, Ele, na sua revelação, Ele escolheu se revelar através de palavras. Deus poderia ter quisto se revelar através de um vídeo. Deus poderia ter quisto se revelar através de uma manifestação cósmica, mas não, Ele resolveu se revelar ao seu povo, à sua criação, a nós seres humanos. Ele resolveu se revelar através da nossa própria língua. Deus falou na língua dos homens. E é por isso que nós temos que ter tanto amor, como o salmista aqui está dizendo, como é feliz, né? Talvez a sua tradução está dizendo aí, quão bem-aventurados são aqueles que obedecem o seu estatuto e de todo o coração o buscam. Veja, esse tipo de devoção que o salmista está nos ensinando aqui, é de dizer, Deus, nós queremos ouvir a sua voz. Quantas pessoas, queridos, vão atrás de profetas para querer saber uma revelação sobre a sua vida. E quem sabe você, né, quantas vezes tenha feito isso, né, chegado, pastor, obreiro, profeta, apóstolo, enfim, chega para uma pessoa e fala assim, ora a Deus por falar comigo. Querido, Deus pode se revelar através de uma revelação, através de uma profecia? Ele pode. Mas principalmente, Deus fala conosco através da palavra de Deus. Então nós não podemos, nós não temos como dizer, Deus, por que estás em silêncio para conosco? Querido, Ele já deixou toda a palavra revelada para nós. Aquilo que nós precisamos, aquilo que a nossa necessidade, isso que nós precisamos ouvir, a direção do Senhor, ela está já revelada, ela foi revelada, e é por isso que a palavra de Deus, é por isso que a Bíblia é um livro vivo. Ele é um livro diferente de todos os demais livros, o porquê? Porque ela é a palavra de Deus para nós. Ela é o único livro com o qual você tem o privilégio de, quando abrir para ler, você está junto. Aleluia! O Senhor está conosco quando lemos a sua palavra. Quando nós lemos isso aqui, é o Senhor que nos revela a verdade dessa palavra. Porque, querido, este livro foi escrito muito antes de eu e você nascermos. Foi escrito em outra localização geográfica, com uma outra cultura influenciando todas essas histórias. Então, querido, como eu e você, brasileiros do século 21, podemos entender a palavra de Deus? É por meio da revelação do Espírito Santo. E isso é um privilégio para nós. É um privilégio para nós porque nós temos a revelação do próprio Deus escrita no nosso idioma. Querido, é por isso que nós precisamos amar essa palavra. É por isso que o salmista, se você for ler todo o Salmo 119, você vai ver o tamanho da paixão pela qual ele se refere à palavra de Deus.
É porque ele entendia que essa é a revelação do próprio Deus, o Deus soberano, o Deus exaltado, o Deus todo-poderoso, a revelação deste Deus para a vida dele. E é essa noção que eu e você precisamos ter ao ler a palavra. Não é um livro comum, não é uma prática que você faz com religiosidade, não. Precisa ser um momento especial para que você abra a palavra de Deus e você possa se alimentar e aproveitar o máximo da revelação que o próprio Deus tem feito a nós. Uma outra palavra que no nosso idioma aqui você pode encontrar dentro dos versículos é quando ele vai dizer que ele vai se referir à palavra de Deus com a palavra juízos. E o que quer dizer a palavra juízos, ou ainda testemunhos? É quando Deus, quando ele se refere àquilo que Deus pensa. Então veja, querido, a palavra de Deus, a Bíblia, ela não revela apenas a palavra de Deus falada com a voz do Senhor, a palavra de Deus falada do Senhor para com um profeta ou através de um profeta, não. Mas a palavra também revela os juízos do Senhor. Revela aquilo que ele pensa. Revela o caráter de Deus. Revela o testemunho de Deus. E quando nós lemos a palavra aqui dizendo, por exemplo, versículo 31, quando o salmista diz assim: apega-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não permitas que eu fique decepcionado. Quando ele fala que ele se apega aos testemunhos do Senhor, quer dizer que ele se apega à revelação de quem Deus é. Ele se apega ao que a palavra testemunha sobre o Senhor, sobre o seu caráter, sobre os seus desejos, sobre os seus pensamentos. A palavra de Deus dá testemunho de si mesma, sobre a natureza de Deus e sobre a autenticidade do Senhor. Há também a outra palavra, por exemplo, aqui no verso 8, quando o salmista diz: obedecerei aos seus decretos. E o que seriam os decretos? O próprio verbo decreto, ele vem, numa origem que diz gravar, entalhar. É como se esculpisse numa pedra, para que aquilo permanecesse para sempre, que não fosse apagado. Então veja, há também a revelação da palavra de Deus. E é por isso que nós vemos, querido, um cuidado do Senhor. É por isso que nós podemos confiar na palavra de Deus, porque o próprio Deus zela por sua palavra, zela pelos seus decretos. Por isso que nós podemos ler a palavra de Deus no português e termos a revelação verdadeira de Deus. Porque os decretos do Senhor, eles são esculpidos, eles não são apagados. Os decretos do Senhor, a palavra do Senhor, ela é zelada pelo próprio Deus. Deus zela pela sua palavra. E é por isso que eu e você podemos ter a confiança ao ler esses versículos, entender que eles expressam a natureza do Senhor, expressam a sua vontade, expressam suas palavras. Há ainda, quando o salmista vai dizer sobre a palavra de Deus, se referindo a ela como as leis. Veja, isso está aqui no verso 4, quando ele vai dizer: tu mesmo ordenaste as tuas leis ou os teus preceitos, Isso se refere à lei do Senhor, que diz não somente ao ensino, mas também uma instrução de um pai amoroso, de um pai sábio, quando ele dá uma instrução ao seu filho amado. É isso que tem a ver a lei do Senhor. Quando o salmista expressa a palavra de Deus como a lei, não quer dizer um conjunto de regras, mas sim um conselho de um pai sábio, de um pai que já está vendo as coisas lá na frente. Essa é a lei do Senhor, um conselho para mim e para você, uma direção de um pai amoroso que diz: filho, não vá por este caminho, porque esse caminho é de morte, mas não, venha para cá, torne para este caminho, torne para a minha vontade. Essa é a lei do Senhor. Um conselho amoroso do Pai. E é por isso também que nós vemos ali, por exemplo, Provérbios 3, verso 1, dizendo: filho meu, não te esqueças da minha lei, o teu coração guarde os meus mandamentos. Veja, este conselho da própria palavra do Senhor, dizendo: filho meu, não se esqueça da minha lei. Não se esqueça, mas guarde no seu coração os meus mandamentos.
O que é guardar no coração? É não somente saber intelectualmente, como nós vimos nesse domingo passado, o pastor Anderson falou sobre a fé viva e a fé morta. Nós vemos que a fé viva, ela não é apenas uma fé intelectual, ela é sim um conhecimento do intelecto, mas ela precisa gerar transformação na nossa vida. Ela precisa dar fruto digno de arrependimento. Você pode acessar essa palavra depois aqui no nosso canal, para entender melhor sobre isso, mas nós vimos que a fé que está viva, uma fé verdadeira, uma fé fiel ao Senhor, é uma fé que não só pensa, mas uma fé também que vive essa transformação. E essa fé que vive essa transformação, é uma fé que é baseada no estilo de vida, seguindo os conselhos do Senhor, seguindo o conselho deste Pai amoroso, a lei do Senhor. E por último, aqui as outras 3 palavras, são a palavra de Deus que são aplicadas à nossa vida. E aí são as palavras mandamentos, preceitos, caminhos, que quer dizer tudo isso, que é fazer o que é ordenado, um conselho sábio, uma aplicação dessa palavra de Deus, ou seja, um estilo de vida em nós. Um estilo de vida transformado pela palavra do Senhor. E é por isso que nós vemos a palavra como uma revelação e não apenas um livro escrito. É por isso que nós, quando olhamos para a palavra, devemos enxergar não apenas um manual, não apenas um conjunto de regras, não apenas um apanhado histórico da vida do povo de Deus, mas nós precisamos olhar a palavra como rema, como revelada para mim e para você. Algo escrito também para o povo da época, mas também escrito para nós hoje. E é por isso que a palavra de Deus é viva. Hebreus capítulo 4 vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Veja, ela mais penetrante do que espada de 2 gumes. Ela é poderosa. É através da palavra do Senhor que as coisas acontecem. A palavra de Deus, ela é também a espada do Espírito. Paulo fala isso em Efésios capítulo 6, dizendo que a espada do Espírito, que faz parte da armadura de Deus, ela é a palavra de Deus. Então é por isso, querido, que eu e você precisamos ter essa palavra inculcada em nós. Essa palavra escrita dentro do nosso coração. Como diz aqui, eu te convido a nós lermos aqui o verso 9. Salmo 119, verso 9, que ele vai dizer assim: como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Mas guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. É guardando a palavra do Senhor no nosso coração, é que nós temos o escape na hora da tentação. É onde nós podemos viver o novo de Deus. É vivemos um estilo de vida do Senhor, um estilo de vida do reino de Deus. E é por isso que nós, quando olhamos este salmo, o que isso gera dentro de nós, nós precisamos confrontar esse estilo de vida com o nosso estilo de vida. Será que eu e você temos dado o devido valor à palavra de Deus? Assim como o salmista, assim como ele expressa isso, que ele busca, dizendo que ele busca de todo o coração, ele não se desviar dos caminhos do Senhor, que ele guarda dentro do coração, essa palavra, que ele obedece os mandamentos do Senhor. E querido, eu quero analisar com você mais intensamente o versículo do 1 até o 8, ele que é uma introdução a essa palavra, a este salmo. E ele diz assim, Salmo 119, verso 1, do 1 ao 4, vamos ler. Como são felizes, ou aí nessa tradução diz talvez bem-aventurados, né? Os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos seus caminhos, Senhor. Tu mesmo ordenastes os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Isso é um fato, é algo que ele atesta, que ele diz realmente isso acontece. Bem-aventurado, ou seja, eles são
muito, muito, muito felizes, né? Nós já meditamos nessa palavra aqui, Salmo 1, dizendo o que é o bem-aventurado. E nós vemos que é uma pessoa muito feliz, a plenitude da felicidade. E olha só que interessante, ele usa essa expressão bem-aventurado, tanto no verso 1, quanto também no verso 2. Aqui nós podemos entender que essa pessoa que segue o caminho do Senhor, essa pessoa que pratica os mandamentos de Deus, essa pessoa que ama a palavra de Deus, ela é duplamente bem-aventurada. E essa pessoa, ela que é bem-aventurada, ela segue a palavra de Deus, ela vive a palavra de Deus com constância, com compromisso, porque a palavra não é qualquer palavra, é a palavra do próprio Deus. Aqui no verso 4 diz que tu mesmo, ele fala a Deus, tu mesmo, Senhor, ordenaste os teus preceitos. Para quê? Para que sejam fielmente obedecidos. Querido, não foi à toa que Deus deixou essa palavra para nós. É para que nós possamos obedecê-la. Mas como obedecer a algo que nós não conhecemos? É por isso que nós precisamos ler a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor todos os dias, para que nós sigamos aquilo que a palavra nos orienta, a viver uma vida, um estilo de vida que a palavra nos guia. E aí ele vai dizer assim, que essas pessoas que seguem o caminho do Senhor, que vivem no caminho do Senhor, eles andam na lei do Senhor. Ali no verso 1 diz, bem-aventurados os retos em teus caminhos, que andam na lei do Senhor. Este verbo andar nos demonstra que eles fazem isso de modo exterior. Mas também no verso 2 ele diz que bem-aventurados os que guardam os teus testemunhos e que buscam de todo o coração, ou seja, também no interior. Então a palavra de Deus, ela transforma o nosso interior e também o exterior. Por isso, essas pessoas que vivem de acordo com a palavra, elas são duplamente abençoadas, duplamente felizes, duplamente bem-aventuradas. Porque elas não praticam a iniquidade. Ou seja, aqui esse verbo que ele fala praticar no verso 3, ele diz que essas pessoas que conhecem a lei do Senhor, que vivem de acordo com a lei do Senhor, elas tomam uma firme decisão. Ou seja, elas dão um passo de fé, dizendo, não, eu não vou mais pecar, eu não vou mais praticar a iniquidade. Porém, ainda assim, o salmista, ele vai dizer o que é. Ele vai dizer assim, poxa, essas pessoas, elas tomam essa decisão, mas elas por si só, elas não conseguem. Elas precisam da graça de Deus. E é por isso que ele vai continuar ali, no verso 5. Quem dera fossem firmes os meus passos, para que eu observe os seus decretos. Sabe, ele olha a palavra do Senhor e vê tamanho benefício em poder seguir esse estilo de vida. Porém o salmista, ele olha para si mesmo e diz, poxa, quem dera os meus passos fossem assim. Quem dera eu pudesse viver a minha vida 100% de acordo com a palavra de Deus. E veja, esse que é um salmista que medita na palavra de Deus dia e noite. A gente vai ver depois ele descrevendo que ele levanta de madrugada para poder ler a palavra. Ele acorda logo cedo, antes do sol nascer, para adorar a Deus pela sua lei. E ainda assim ele fala assim, Deus, quem dera os meus passos fossem firmados, para que eu obedecesse os seus mandamentos. Ou seja, ele reconhece o quão frágil ele é. Ele reconhece o quão incapaz de praticar a lei ele é. E é por isso que nós precisamos da graça do Espírito Santo. E nós meditamos isso também nesse domingo. Mais uma vez eu te convido a assistir essa palavra. Foi uma bênção, foi tremenda. E aqui nós entendemos que nós precisamos da graça do Espírito Santo. Querido, porque eu e você, nós por nós mesmos, nós não conseguimos produzir essa obediência. Mas é através da obra do Espírito Santo de Deus em nós, é que nós podemos viver esse estilo de vida. Não é por nós mesmos, queridos. É apenas pela graça de Deus. É só o Senhor Deus que capacita a mim e a você, a nós podemos viver de acordo com a lei do Senhor. E ele vai dizer assim no verso 6, então não terei de que me envergonhar, ou seja, não
não terei do que eu ficar decepcionado quando eu confrontar a palavra do Senhor com a minha vida. Porque quando eu considerar todos os seus mandamentos, eu te darei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Veja, por mais que ele saiba tudo aquilo que a palavra de Deus exige de um estilo de vida, ele se compromete a viver de modo justo, somente com a obra do Senhor, porque ele confia que a obra do Senhor opera dentro dele. E querido, quantas vezes pessoas estão presas em laços, em embaraços, presas no pecado, e se deixam, e falam, não, eu sou pecador mesmo, então eu vou continuar pecando. Não. Querido, a palavra do Senhor nos garante que o próprio Deus opera em nós o querer e realizar, para que nós possamos sair do lamaçal de pecado e tomar uma atitude em viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Um estilo de vida de acordo com a lei do Senhor. E é por isso que no verso 9 ele vai dizer, como podemos manter puro o caminho? Como? É observando segundo a tua palavra. Como nós poderemos viver em santidade? Como nós poderemos experimentar a santificação? É somente observando a palavra de Deus, é conhecendo a palavra de Deus, é entendendo que a revelação dela para nós, é entendendo o que Deus quer realizar dentro de mim e de você. E é por isso que aí depois no verso 10 ele vai dizer, de todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Veja que ele não busca conhecer o Senhor de qualquer jeito, mas ele busca conhecer de todo o coração. Ele se empenha nisso, fazendo o quê? Verso 11, guardando tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É isso que a palavra do Senhor nos orienta a fazer, querido. A nós darmos este passo de fé, entendendo qual é a vontade de Deus para a nossa vida, e guardando ela no coração, guardando a lei do Senhor no nosso coração, dizendo, Deus, por mim mesmo eu não sou capaz, mas o Senhor é quem me capacita, é o Senhor quem me ensina a viver uma vida de obediência. Então, busque ao Senhor, busque dessa forma, como o salmista disse, de todo o coração. Isso porque, aí a gente vai, eu quero que você avance comigo, algumas páginas talvez aí da sua palavra. E nós vamos ler um versículo que é muito famoso, talvez o mais famoso do Salmo 119, que é o versículo 105, que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Veja, querido, é somente a palavra de Deus que ilumina o nosso caminhar. Sabe, quando eu estava meditando neste salmo, eu orei isso ao Senhor, dizendo, Deus, não tem como eu avançar, não tem como eu dar um passo, ou Deus, tomar uma decisão, se não for a tua vontade. Porque aí a gente não enxerga, querido. Não temos como nós termos certeza de algo, sendo que Deus não está conosco. Nós precisamos da palavra do Senhor, ela que é a lâmpada para os nossos pés. Ou seja, ela que ilumina o caminho para que a gente possa dar o próximo passo. Para que a gente possa tomar decisões. E é através da palavra de Deus. Ricardo, mas será que a palavra de Deus, ela me ensina a qual decisão que eu preciso tomar? Sim. E é somente através da revelação do Espírito Santo que o Senhor traz essa palavra em nós aplicada. Ela deixa de ser uma palavra escrita e ela se torna uma revelação dentro do nosso coração. Amém? E é por isso que nós precisamos buscar a palavra do Senhor. Buscar ter contato com ela, um contato diário. Um contato em que a gente não lê simplesmente por ler, mas que a gente possa pegar a palavra de Deus, ler e meditar nela. Amém? E por último, queridos, eu quero ler com vocês, esse que é o último conjunto de estrofes aqui dessa palavra, é ali no verso 169, dali até o fim. E este que é o
o pedaço, né, essa perícope, que encerra esse capítulo. Este poema maravilhoso que o salmista fez. Ele diz assim, Salmo 119, a partir do verso 169. Leia comigo, querido, juntamente, este salmo, este pedaço, né? E faça desses versículos a sua oração nessa hora. Amém? Verso 169, ele diz assim: chegue a ti, Senhor, a minha súplica. Dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Que os meus lábios te veem, pois me ensinas os teus decretos. Que a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justos. Que a tua mão venha me socorrer, pois escolhi os teus preceitos. Anseio pela tua salvação, Senhor. A tua lei é o meu prazer. E que eu possa viver para te louvar, e que teus juízos me ajudem. Eu ando errante como ovelha perdida. Procuro o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Amém? Querido, essa palavra do Senhor para nós hoje, a palavra de Deus para mim, o que ela é para você? Amém, queridos? Glória a Deus. E eu quero com você orar isso. Amém? Nós podemos expressar isso diante do Senhor, então eu quero orar por você. Se assim você puder, feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Querido Deus, nosso coração se alegra, Deus, em ouvir a tua palavra, em entender, Deus, que a tua palavra escrita, Senhor, é revelação do Senhor para nós. Deus, o que nós queremos, Senhor, nessa hora, é conseguir compreender, a ter essa noção, Senhor, é conseguir, meu Deus, ter essa consciência, Senhor, da tua presença, essa consciência da tua revelação para nós. E nós queremos orar ao Senhor nessa hora, meu Deus, clamando a Ti, clamando ao Senhor para que o Senhor revele isso ao nosso coração. Meu Deus, que sejamos, Senhor, como esse salmista, ó Deus, que expressa o seu amor para com a sua palavra. E Deus, nós queremos realmente ser apaixonados, ó Deus, pela tua palavra, a tua revelação, por quem tu és, Senhor. E por isso nessa hora nós clamamos ao Senhor, Deus, que haja essa consciência da tua revelação para nós. Nós oramos no nome de Jesus, que a tua palavra possa, Senhor, moldar o nosso coração, meu Deus, que ela possa moldar o nosso viver, que ela possa moldar, Deus, as nossas escolhas, ó Deus, que possamos seguir, Deus, a tua palavra, ela é que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Deus. Ó Senhor, é nossa oração nessa hora, no nome de Jesus, e nós queremos também, ó Deus, abençoar o teu povo nesse momento. Nós, Senhor, declaramos, Senhor, cura, restauração. Meu Deus, nós clamamos, Senhor, o teu interferir, Deus, em nossa história, no nome de Jesus. Meu Deus, há quantos irmãos, Senhor, que nessa hora eles também já colocaram seus pedidos de oração para nós aqui no chat, nos enviaram pelo WhatsApp. Ô Senhor, nós não conhecemos, Senhor, a realidade deles, mas o Senhor conhece, meu Deus. E nós queremos agora, nesse momento, ó Deus, orar por cada um. Ó Deus, porque o Senhor, Deus, que age aqui neste lugar, é o mesmo Deus, Deus, que age, Senhor, aonde os meus irmãos estiverem. Oh Deus, não importa se estão perto, se estão longe, Deus, porque o Senhor, Deus, não conhece distâncias, o Senhor não conhece barreiras, meu Deus, porque o Senhor, Deus, vai além de tudo isso. E nós clamamos, Senhor, o teu interferir nessa hora, trazendo cura, Senhor, àqueles que precisam nessa hora. A Deus, quantas pessoas que estão, oh Deus, internadas nesse momento, nós oramos nesse momento para que a tua cura venha sobre a vida delas, no nome de Jesus. Deus, também oramos, Senhor, para que haja uma restauração, ó Deus, nos seus órgãos, Senhor, que haja uma saúde física, uma saúde emocional, uma saúde espiritual, no nome santo de Jesus. Deus, também nós clamamos, Deus, um agir do teu Espírito Santo nos relacionamentos, Senhor, seja entre casal, Senhor, seja também pais e filhos. Meu Deus, o Senhor conhece cada situação e nós clamamos nesse momento, no nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa agir de modo sobrenatural
Nós também oramos, Senhor, diante de Ti, ó Deus, para que haja uma interferência do Senhor, meu Deus, para que o Senhor possa agir, Deus, em nosso favor, Senhor, agora na nossa cidade, em Umuarama, nós clamamos a Ti, meu Deus, porque a situação, Deus, em nossa saúde está caótica, mas nós cremos, Senhor, no nome de Jesus, nós cremos no Seu mover, cremos, Deus, que o Senhor é um Deus impossível, Tu és, Senhor, o médico dos médicos, Senhor, e nós clamamos nesse momento, ó Deus, pela Tua cura, pela Tua restauração, ó Deus, pelo Teu agir, Deus, no nosso meio, no nome santo de Jesus, Pai, que o Seu Santo Espírito possa agir de modo sobrenatural nessa cidade, Deus, também no nosso estado, no nosso país, Deus, que Teu Espírito Santo possa operar, ó Deus, no nome de Jesus nós clamamos, Senhor, depositamos diante de Ti o nosso clamor, a nossa petição, no nome santo de Jesus, Senhor. Ah, Deus, o Senhor conhece, Senhor, também as demais desses irmãos, e nós queremos agora, nesse momento, abençoar a vida deles, Deus, no nome de Jesus, no espírito, na alma e no corpo, querido, seja abençoado pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Foi muito bom ter você aqui com a gente convida você para que esteja também nas nossas reuniões presenciais esse fim de semana, sábado e domingo. Faça sua inscrição lá no nosso site, igrejabetel.com. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco, tem aqui todos os canais de comunicação com a gente aqui na descrição do vídeo, e nós te esperamos nas nossas próximas programações para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém, querido? Seja abençoado, que essa semana seja produtiva, seja uma semana abençoada diante do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz.